Segundo livro dos Reis. É uma passagem da história do profeta Eliseu. É uma passagem conhecida, se não de todos, pelo menos da maioria de nós. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Logo os primeiros versículos, que contam como uma viúva extremamente necessitada teve o suprimento das suas necessidades por uma ação miraculosa de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Peço a você que acompanhe a leitura e depois não feche a sua Bíblia, nem o seu aplicativo no celular. Mas já lembrou de colocar o celular no silencioso, não já? Ou de colocar no modo avião, que aí nem no silencioso toca. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes, seus filhos, lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa é uma história interessante. Fala de um contexto que a gente não está acostumado. Uma mulher que era viúva de um discípulo de profeta. Os discípulos do profeta já eram pessoas que já viviam em grande medida em função do apoio de outras pessoas, porque dedicavam o seu tempo para se preparar para serem profetas no futuro. E depois então que ele morreu, a sua viúva, que na antiguidade não tinha o amparo da previdência ou coisa parecida, se envolveu e se atrapalhou com as dívidas. E as dívidas cresceram, e ela não tinha de onde tirar o seu sustento. E as dívidas cresceram ao ponto de ter que acontecer com ela uma situação limite daquela época. Os seus filhos seriam entregues como servos do seu credor. Como ela não tinha recursos para pagar, ela pagaria com o trabalho dos seus filhos. O credor já estava batendo na porta. E ela corre desesperada para Eliseu e diz: Senhor, aconteceu o que eu não queria que acontecesse. As dívidas estão em pilhas, as contas não acabam de chegar, as pilhas de dívidas estão subindo e cheguei no meu limite. O credor já está na minha porta para levar os meus filhos. E Eliseu diz assim: o que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem em casa? Quais são os seus recursos? Ela diz: eu só tenho uma vasilha, uma botija com um pouco de azeite. E aí então Eliseu dá uma orientação inusitada para ela, diz: vai para os seus vizinhos, pega todas as vasilhas que você puder, traz panela, bacia, moringa, caldeirão, se tiver até banheira de neném pode trazer também, traz chaleiras, traz bule, traz tudo, todas as vasilhas que você tiver vazias, traga muitas vasilhas.
E aí você vai botando o seu azeite nas vasilhas, mas faz isso dentro de casa. E aí acontece o inesperado. É esperado para nós porque nós já sabemos a história. Mas é algo absolutamente inesperado, inusitado. Aquele azeite daquela pequena botija começa a encher todas as vasilhas, e de repente a mãe diz: menino, traz aqui outra vasilha. Mãe, acabou, não tem mais vasilha nenhuma. E o que diz o versículo 6? Quando isso acontece, o azeite parou. O azeite estava jorrando aquela botija. E ela vai e conta a Eliseu. Eliseu diz: pega todo o azeite, vende tudo, paga suas dívidas e o resto você fica para sobreviver. Essa história, ela já tem diversas abordagens. Talvez você já tenha ouvido mensagens a respeito dessa passagem. Não há dúvida que a mensagem central desse texto é muito parecida com a mensagem daquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, milagre feito por Jesus. Lembra-se dessa passagem no Evangelho? A súmula das duas experiências não importa se você tem pouco, faz com esse pouco aquilo que Deus te diz para fazer. Deus vai suprir. Essa é a mensagem central do texto. É a mensagem que a gente está acostumado a entender. Mas hoje eu queria fazer uma abordagem, a partir dessa passagem, sobre um outro ponto de vista. Falando sobre uma outra situação. Talvez você, como um cristão, como uma cristã, já tenha passado por momentos difíceis, muitos momentos difíceis. Mas você já passou por uma situação, por situações em que você achou que você não ia conseguir superar? Um momento muito angustiante, pode ser com tantas características, mas faz uma lembrança, uma recapitulação na sua história, alguma situação na sua família, na sua vida pessoal, nas suas finanças, na sua saúde, nas suas relações, nos seus negócios, em que você se viu numa situação aparentemente sem saída, ou a única saída era pedir um milagre de Deus. Interessante, né? A gente muitas vezes vê o milagre de Deus como a última saída. Quando não tem mais saída, a gente corre para Deus. Mas acontece com a gente. Mas a gente corre para Deus e Deus socorre. Deus ampara. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Você superou. Talvez você esteja vivendo um momento como esse hoje, mas ainda assim está buscando a Deus. Deus tem te sustentado. Deus tem te amparado. Aquela experiência, você olha para trás e diz: como foi difícil. Eu pensei que eu não ia aguentar. Mas Deus me socorreu. Deus me deu o suprimento. E aí você ficou feliz e agradecido. Ficou grata a Deus. Já aconteceu isso com você? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo durou a sua alegria e gratidão pelo suprimento que Deus lhe deu? Geralmente, essa nossa alegria, essa nossa satisfação acontece até a crise seguinte. Porque quando a outra crise chega, aquele mesmo sentimento de pavor, de susto, de correria, de ansiedade, vem sobre a gente de novo. E aí o ciclo se repete. A gente sente que não vai conseguir sobreviver. A gente sente que vai desmontar. E aí a gente corre para Deus, desesperado. E aí Deus olha para mim e para você, e em vez de dizer:
De novo? Esqueceu de mim e está correndo de novo desesperadamente? Deus não faz isso. Deus nos supre de novo. Deus nos sustenta e não nos deixa desmontar. E aí então, eu e você, ficamos felizes e agradecidos. Até a próxima crise. E assim muitas vezes o ciclo se repete. Pois é, irmãos e irmãs, essa inconstância é muito comum na nossa vida. É muito comum. Mas não é desejável. Não é desejável. Se a gente pensar bem, o que a gente gostaria é que aquela experiência, com a graça, com o poder, com o cuidado, com o amor de Deus, quando Ele nos sustentou no vale da sombra da morte, quando Ele nos levantou do monte de lixo, nos colocou de pé, aquela experiência de ver a mão de Deus sobre a nossa vida, a gente queria que aquela experiência nos tivesse fortalecido e nos tivesse preparado, tivesse encorajado a nossa fé para aquilo que eu estou passando hoje, para a crise subsequente. Se a gente parar e olhar para a nossa vida, nós vamos chegar à conclusão que nós não gostamos, não é agradável ficar vivendo de salto em salto, de experiência em experiência, e entre as experiências, ter uma vida frágil, uma vida em que Deus está presente, mas nos parece ser um apêndice religioso. Ele não ocupa o centro dos nossos interesses, a nossa caminhada não é uma caminhada relacional com Ele, a gente não prova essa graça, esse amor de Deus no nosso dia a dia com a intensidade que a gente experimentou quando a gente estava absolutamente desarmado, sem forças. Parece que quando Deus nos dá forças, nós usamos essas forças para confiar em nós. E sem sentir, a nossa relação com Ele começa a se diluir, começa a ficar rotineira. A abordagem que eu queria fazer aqui não é da fé, não é da gente obter benefícios de Deus com a fé que tudo alcança. Não é disso que eu quero falar. Não é isso que eu quero abordar com vocês. Na verdade, a fé tudo alcança. Jesus nos ensinou isso. Mas essa é uma realidade inescapável, isso é verdade, uma verdade bíblica. O problema não está nisso. O problema é que nós olhamos a fé apenas como um meio de obter os benefícios, de obter o socorro de Deus na hora em que a gente precisa. E Deus é tão fantástico, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão largo em bondade, que mesmo quando a gente tem essa cara de pau, Ele nos socorre. Deus é tão generoso, Deus nos ama tanto, que às vezes a gente se aproxima dele só nos momentos de dificuldade, e Ele diz: meu querido, minha querida, vem para perto, eu vou te acudir, eu vou te abençoar. Só que a gente abusa disso. A abordagem que eu quero fazer a partir dessa história da viúva, da experiência dela, é de como viver uma fé que resiste durante os maus dias e que não desmonta diante da carestia e da aflição. Quero falar com vocês de uma fé que, quando é questionada, como aconteceu com Jó, questionado pela própria esposa, que dizia: Jó, com toda essa dor, com todo esse sofrimento, você ainda está na teimosia de seguir a Deus? Joga tudo para o alto, larga de mão. Mas eu estou falando de uma fé como a de Jó, que responde de uma maneira teimosa: não, eu continuo a seguir
do lado do meu Cristo, mesmo que eu passe por dificuldades profundas. Eu continuo a seguir do lado dele com o mesmo amor, com a mesma intensidade do que aquela que eu tive quando sofria demais. Eu continuo a seguir com o meu Cristo. Estou falando de uma fé que diante das batalhas que a gente enfrenta, diante das durezas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, o trabalho difícil para ganhar o pão, as horas em que nós somos questionados e colocados em situações eticamente questionáveis, é aquela fé que não se retrai diante das durezas da vida, não recua, mas que também não se rende diante das tentações de usar o caminho mais fácil, que se recusa a ceder para superar o peso que significa lutar as batalhas da vida usando as armas da luz. É muito difícil viver nesse mundo, lutar as batalhas que você luta, que eu luto todos os dias, se mantendo leal a Jesus Cristo. É muito difícil. Mas eu estou falando de uma fé que persevera em fazer isso. Que diante de uma sociedade que diz para mim e para você, tem um caminho tão mais simples para resolver esse seu problema. Aquela fé que diz, eu sei que é um caminho mais simples, mas não é o caminho do meu Senhor. Aquela fé que mesmo vendo a dificuldade, diz, é pelo meio da dificuldade que o Senhor é o meu pastor. É pelo meio da luta que o Senhor é meu pastor. E Ele é o meu pastor e eu sou ovelha dele. Então, essa ênfase diferente, eu queria dar olhando para o versículo 6. Versículo 6 é exatamente o momento em que, depois das vasilhas estarem cheias, a mãe chega para o menino e diz, menino, traz mais uma vasilha. E o rapaz o que diz para ela? Acabaram. Não tem mais vasilha, mãe. Não tem mais vasilha. Eu enchi até a minha garrafinha da merendeira. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E o texto diz que no momento em que as vasilhas acabaram, o azeite parou. Irmãos e irmãs, Deus é farto, Deus é generoso, Deus é pleno, Deus é grande na sua graça. O azeite, a graça dele, vai sempre estar jorrando, vai sempre fluir na direção das pessoas que o buscam. É a nossa disposição em buscar a Deus que vai determinar a sua ação em nós e através de nós. Entenda o que quero dizer. Não estou dizendo que Deus não age quando nós não o buscamos, mas estou dizendo que a nossa experiência com Deus não é um automatismo. A nossa experiência com Deus está ligada à nossa busca dele. O azeite sempre jorra. A graça de Deus é inesgotável. As fontes eternas nunca se secam. Estão sempre à disposição de quem o busca. Mas sabe o que acontece, irmãos e irmãs? Nós entregamos a Deus um número limitado de vasilhas. Nós permitimos que Ele encha certas vasilhas na nossa vida, especialmente nos momentos de grande aflição. Nos momentos de grande aflição, a gente entrega tudo para o Senhor. A gente diz, Deus, não tenho mais condições. Venha ao meu socorro. E aí a gente entrega todas as coisas para o Senhor. Mas aí então o que acontece? Ele nos supre, mas nós não entregamos para Ele todas as vasilhas.
deixamos que Ele encha algumas vasilhas nas nossas vidas. Ele faz isso. Nós somos supridos. Ele cuida de nós. E aí a gente diz, como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Depois de termos sido supridos, o azeite para. O azeite para. Mas então, passamos por um processo curioso. E eu sei que você vai compreender a metáfora desse exemplo. Como as nossas vasilhas estão cheias, como Deus cuidou da gente naquela aflição, a nossa necessidade foi suprida e nós podemos prosseguir na vida e nos damos por satisfeitos. O que será que aquela mulher fez com o dinheiro que sobrou depois que ela pagou as dívidas? Não tenho a mínima ideia, a Bíblia não diz o que ela fez. Mas certamente o dinheiro dela não era inesgotável. O dinheiro tinha um limite. O que ela fez depois? Não sabemos, mas sabemos o que muitas vezes nós fazemos. Nós recebemos a graça de Deus, recebemos o sustento, recebemos o suprimento, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos restaura, nós ficamos felizes, sinceramente felizes. Não é uma felicidade hipócrita, é uma gratidão verdadeira. Mas nós seguimos a vida e nos damos por satisfeitos com aquela experiência. Nós esquecemos que o azeite que nós temos, que é claro que foi dado por Deus, acaba. Acaba. Os recursos daquele momento acabam. A dor vai vir, a luta vai voltar e nós nos encontraremos desabastecidos. E aí nós vamos correr assustados para Deus. Assustados se a gente não correr reclamando, fazendo malcriação ou desesperados para o lado de Deus. Como se a gente nunca tivesse estado na presença de Deus. Ou seja, nós visitamos Deus nas horas em que não temos recursos. E depois temos que ficar vivendo de visitas intensas a Deus. Irmãos e irmãs, o azeite está sempre disponível. Ele para quando as vasilhas acabaram. Ele para quando nós dizemos, Deus, tá bom, nenhuma vasilha a mais. Queridos, quando Cristo escolheu vir ao mundo, quando Cristo, lá na eternidade, resolveu baixar a esse mundo, se encarnar, se tornar carne, quando aquele que é a palavra de Deus se tornou carne, quis vir aqui, ele fez com uma intenção muito clara. Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas nós, na nossa linguagem evangélica protestante, diminuímos o significado dessa palavra de Jesus. Buscar e salvar o que se havia perdido não é simplesmente nos dar a certeza de que vamos viver com Ele depois que morrermos. A ação de Jesus, a razão pela qual Jesus veio ao mundo é muito mais larga, mais ampla, poderosa e gloriosa do que simplesmente nos dar a garantia de um além na eternidade ao lado dele. Jesus veio para que nós pudéssemos entender e desfrutar o que significa viver um relacionamento em comunhão com Deus. Essa é a razão da entrada do Filho de Deus no mundo e da entrega dele na cruz por mim e por você. Não foi só para apontar o futuro, a eternidade, foi para nos reconciliar com ele já.
Foi para nos fazer ser um com Ele e aprendermos a andar com Ele aqui nesse mundo até a eternidade. Nos dar o privilégio de experimentar a companhia, a parceria de Deus, o cuidado, a presença, a amizade, o amor em cada passo que nós dermos. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, nos convida para andarmos com Ele. Andarmos com Ele. E quando andamos com Ele, a cada passo da nossa experiência, nós entendemos e desfrutamos o que significa ter um relacionamento de comunhão verdadeira com Deus. Jesus Cristo veio para exatamente completar esse hiato, essa separação que o nosso pecado criou entre nós e o nosso Deus. Essa barreira que rompeu a nossa comunhão, que nos fez apenas ouvir falar de Deus, conhecer sobre um Deus distante. Mas Jesus vem, se entrega, através da sua morte na cruz, ele vem exatamente completar essa distância, suprir essa distância que havia entre mim e Deus, entre você e Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança no que Jesus Cristo fez na cruz, que a morte dele foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus, e que o seu sangue é capaz de nos perdoar dos nossos pecados, quando nós confiamos nisso, ele nos coloca numa posição de podermos ter comunhão verdadeira com Deus. Não somos mais inimigos, fomos reconciliados. Nós que estávamos separados, fomos reconciliados com Ele. E essa reconciliação, embora seja uma experiência pontual, não é apenas para nós termos aquela experiência pontual, mas é para nós passarmos a viver com Ele. Porque o azeite sempre jorra. Deus não dá o azeite em garrafas de meio litro, que é o que mais temos nos supermercados, mas nós vivemos de garrafas de meio litro. O azeite acaba, a gente corre no supermercado para comprar. Deus é fonte de graça. Jesus veio para nos reconciliar e nos dar a bênção de viver um relacionamento de comunhão com Deus e não apenas termos algumas experiências marcantes com Ele, quando Ele nos dá o azeite para suprir a nossa necessidade. Jesus falou isso. Não falou de azeite, mas em João 7, num dia de grande festa, Jesus se colocou no meio dos judeus e falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Embora o líquido seja outro, a imagem é a mesma. É de algo que jorra sem parar. Só que agora Jesus falou que naquele que vai beber nele, que é a fonte, passa a ser também uma fonte. Por quê? Porque a fonte jorra sempre, seja azeite, seja água. A fonte, que é o Senhor, jorra sempre. Mas precisamos ir a Ele. Precisamos ir a Ele. Eu tenho certeza, irmãos, que as nossas vasilhas não acabaram. Eu tenho certeza absoluta que as suas vasilhas não acabaram. Nós ainda temos muitas vasilhas. O problema é que elas estão cheias. Nós não queremos esvaziá-las. Lembra-se da orientação de Eliseu para a mulher? É interessante que é quase um pleonasmo, é uma coisa óbvia no versículo 3. Vai,
pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Nós temos vasilhas, nem precisamos pedir emprestado para os nossos vizinhos. A questão é que elas precisam estar vazias. Olhemos para dentro da nossa própria vida. E vamos pensar, vamos avaliar se a nossa angústia, a sensação de um Deus meio tênue, de um Deus conceitual, essa falta de percepção da presença de Deus no nosso dia a dia, não é fruto do fato de que as vasilhas que estão na nossa vida estão cheias e nós não estamos entregando para o Senhor encher. E ficamos reclamando, dizendo: Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não dá o que eu preciso? Irmãos, o azeite só para quando não tem vasilha. O azeite vai sempre jorrar. O que define se nós vamos ter apenas o suprimento que a gente precisa, ou se vamos ter abundância de vida. João 10:10, Jesus falou que veio para que tenhamos vida e abundância. O que define se a nossa vida vai viver na trivialidade cristã média, ou se nós vamos ter uma fé firme, sólida, resistente às lutas, uma vida firme, confiante em Deus, fortalecida. O que define não é o azeite, não é a medida das bênçãos de Deus, não é a graça divina, mas é a quantidade de vasilha que nós dispomos para Ele. Jesus nos ensinou isso, os apóstolos nos ensinaram isso, que todos os dias nós precisamos nos render a Ele, buscá-lo, ir beber na fonte que jorra sempre, andar no Espírito, nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Isso é apresentar as vasilhas vazias para Deus. Olha para você, irmão, irmã, eu não posso fazer isso. Estou olhando para você, mas para o seu coração só você pode fazer. Para a sua consciência, visitar a sua consciência, só você e o Espírito Santo. Pense um pouco. O que você tem na sua vida que ainda está cheio de você mesmo? E que te impede de viver mais do que experiências pontuais com Cristo? Quais são as suas vasilhas? Que precisam ser esvaziadas daquilo que você tem e colocadas diante da fonte de onde jorra o azeite e a água da vida. O teu Deus te ama. O teu Deus é profundamente louco de amor por você. Te supre todos os dias. Tiago, um dos escritores bíblicos com palavras mais duras, Tiago não dourava a pílula, Tiago não pintava em tons pastéis. Ele diz assim: você precisa de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não joga na cara. Agora está precisando? Está apertado, está precisando? Deus não faz isso. Deus é maravilhoso. O Deus que Jesus Cristo nos apresenta, nos trata com seriedade, mas com amor profundo. Ele te ama. O que falta para você esvaziar as suas vasilhas e dizer: Senhor, toma, não é minha. O Senhor me deu essa vasilha, eu enchi com o meu conteúdo, agora eu despejo fora, enche com o teu azeite. Isso vai lhe dar a condição de viver com Cristo, de experimentar Cristo, de experimentar a presença divina na sua experiência. Não para viver de saltos em saltos, mas viver uma vida constante, sólida,
quando a dor chegar, como diz o apóstolo Paulo, você está revestido da armadura de Deus para poder resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Permanecer inabalável. O problema é que hoje em dia as pessoas dizem assim: a minha vitória vai chegar em nome de Jesus, né? E depois que a vitória chegar? E depois? Você vai esperar uma outra vitória? Ou você vai fazer o que a Bíblia diz, permanecer inabalável? Esvazia as vasilhas, irmão, irmã. O azeite está jorrando. O azeite está jorrando. A graça de Deus é abundante sobre a tua vida. Aliás, esse é o tema da próxima série de mensagens. Já deve ter visto no boletim. A partir do domingo que vem à noite, a graça. A graça de Deus é abundante. Deus não retém a sua graça. Não há nada mais impressionante do que entendermos, do que compreendermos esta característica essencial de Deus, a sua absurda generosidade, a sua injusta bondade. Quando nós descobrimos isso, irmãos, nada é mais razoável do que esvaziarmos as nossas vasilhas e corrermos para Ele. E dizer: Senhor, aqui está essa que esteve cheia com as minhas coisas durante muito tempo. Mas é tua, Senhor. Eu abdico do meu conteúdo e entrego para ser enchido. Vasculhe a sua vida, irmão, irmã. Nos cantos da sua alma, na sua experiência, na sua prática. Quais são as vasilhas que precisam ser preenchidas? Curve sua cabeça e vamos orar. Ore você primeiro. Espere que eu ore, não. Ore você primeiro. Fale com o Senhor. Graças te damos, Senhor, porque em Jesus Cristo nós fomos chamados para viver hoje com o Senhor, experimentarmos a tua companhia todos os dias na nossa caminhada, sermos realmente amigos e amigos próximos do Senhor. Sabemos que o Senhor não tem filhos preferidos, mas tem amigos mais íntimos. Nós queremos ser íntimos do Senhor, mas nós somos muito inconstantes, Senhor bendito. A tua palavra vem a nós nessa manhã, nos chamando para nos entregarmos para o Senhor de forma mais consistente, mais profunda. Obrigado pela tua graça que jorra do teu coração, que nunca é retida. Deus, a tua misericórdia dura para sempre. A tua bondade está além das nuvens. Teu amor é incompreensível, é ilógico, é irracional. Nós te pedimos, Senhor, duas coisas nessa oração. Primeiro, que o Senhor nos dê clareza a respeito das vasilhas que precisamos esvaziar nas nossas vidas, para te entregar, para que o azeite da tua graça as preencha e nos dê sustento não só para as experiências, mas para a nossa vida cotidiana. Nos dê essa clareza, Deus. Ó Espírito Santo, as peculiaridades das nossas vasilhas, só cada um de nós, o Senhor, podem descobrir. As áreas em que guardamos para nós, só o Senhor e nós podemos tratar, cada um de nós pode tratar.
Por isso eu te peço, nos dê clareza a respeito do que precisamos esvaziar e te entregar. E, Senhor amado, com relação a isso também, Senhor, nos dê também a coragem necessária para fazê-lo. Não nos permita viver numa covardia espiritual, dizendo que confiamos em Ti, mas na verdade guardando para nossa administração os conteúdos das nossas vasilhas, sem na prática acreditar que o Senhor pode nos suprir todos os dias, com tudo que a gente precisa. Ó Deus bendito, derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo, que venha com o espírito de convicção, que venha sobre nós com o espírito de submissão, para que possamos realmente nos entregar a Ti. Esse gesto que fazemos agora, Senhor, singelo de trazermos as ofertas perante o Senhor, os dízimos, o nosso compromisso, permita, ó Deus, que nós façamos isso com a plena e profunda consciência de que estamos Te entregando não uma quantia em dinheiro, mas que na simbologia dos recursos, eles simbolizem a entrega e o esvaziamento das nossas próprias vasilhas, para que o azeite da Tua graça nos encha. Assim te pedimos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Então vamos fazer isso? Vamos cantar, hino 221, cantar um vaso de bênção, uma vasilha de bênção. Entregar as vasilhas ao Senhor, e enquanto fazemos a nossa oferta, trazemos nossos dízimos, vamos cantar esse hino como uma oração. Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Vamos ficar em pé? Enquanto cantamos, vamos trazer nossas ofertas e dízimos. Canta, toca. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer consumados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção
Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa, Pai, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, Pai. Perdão, Pai, porque muitas vezes cantamos aquilo que Tu queres, o que diz a música, mas em nossas vidas, Pai, não fazemos aquilo que agrada Teu coração. Pai querido, que nós possamos andar em retidão no mundo, que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome. Aqui estão, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que assim como a Tua palavra nos ensina, devem ser trazidos à Tua casa. Abençoa, Pai, esses dízimos, essas ofertas, para a propagação da Tua palavra, do Teu evangelho, aqui na terra, Senhor. Abençoa as mãos daqueles que são encarregados, Senhor, de distribuí-los, de empregá-los nessa missão. Muito obrigado, Pai, porque aqui nós trazemos um pouco do muito que Tu derramas sobre nós. Obrigado, no santo, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça eterna, bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai celestial, de amor largo e generoso, e que a presença, a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, sobre todos os que amam e seguem a Jesus Cristo, hoje e até o dia da sua volta gloriosa.